E aí, pessoa? Fala a verdade, você não se aguenta de emoção depois do último episódio de Game of Thrones, não é? Eu tenho a impressão de que quando os produtores de Game of Thrones sentaram na reunião para decidir como é que iam fazer a final da temporada, alguém falou assim, alguma coisa do tipo: e se a gente fizesse com que todos os personagens fizessem besteira? E se tudo saísse errado no final da temporada? Eu tenho certeza que muita gente gostou dessa temporada de Game of Thrones. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, principalmente com o último episódio. As coisas que eu imaginava que fossem acontecer nesse episódio, de fato aconteceram. Mas teve várias outras coisas que eu simplesmente não entendi o motivo. Bom, mas vamos lá. Eu vou dizendo o que eu achei do episódio e vocês deixam nos comentários lá embaixo o que vocês acharam. Eu vou comentando conforme a sequência dos acontecimentos no episódio, ok? Bom, a primeira sequência do episódio foi a sequência do Stannis Baratheon. Essa foi uma daquelas coisas que aconteceram da forma que eu imaginava. Ou melhor, aconteceu o que eu imaginava, mas não da forma que eu imaginava. Eu sabia que ele ia começar a se ferrar depois do que ele fez com a filha dele, mas eu não imaginava de forma nenhuma que fosse acontecer tudo tão rápido. O episódio abre e de repente vem uma avalanche de desgraça pra cima do cara. Eu acho que foi o karma mais rápido da história das séries. Em menos de 3 minutos, o cara já tinha perdido metade do seu exército, perdido a esposa e perdido a principal conselheira. Tudo bem que o que ele fez com a filha dele foi bizarro, mas eu não sei se faz muito sentido destruir um personagem assim tão rápido. Principalmente um candidato que até um episódio atrás, até uma semana atrás, era um dos principais candidatos ao trono. Deu a impressão que foi alguma coisa do tipo: a gente não gosta mais desse personagem, então vamos queimar ele logo de uma vez. Eu acho que foi muito rápido a sequência, eu acho inclusive muito mal feita. Teve uma coisa que me incomodou bastante na batalha, que praticamente não houve batalha, né? No momento o exército do Baratheon está sendo cercado e no momento seguinte acabou a batalha. Acabou tudo e já era, morreu todo mundo. Inclusive o próprio Stannis Baratheon, ele tem uma situação meio mágica ali. Porque ele está na frente da batalha, ele está na frente da batalha comandando um exército, e de repente o exército dos Bolton cerca o exército dele, e no momento seguinte ele aparece lá atrás, de volta na floresta, sozinho, todos os soldados mortos, os soldados dele, os soldados dos outros, todo mundo morto. Como que isso acontece? Será que no momento que começou a batalha ele virou as costas e saiu correndo? E será que ninguém foi atrás dele? Como é que uma situação dessa pode acontecer? Eu acho que o Stannis Baratheon ele foi detonado sem a menor preocupação dos produtores. Foi feito tudo de qualquer jeito. Aí na mesma sequência da batalha aparece a Sansa. Eu tinha dito que eu imaginava que esse fosse o momento da Sansa na série. O Ramsay, ele é o tipo de personagem bom para ser assassinado dentro de uma história. O cara é tão maluco, tão psicopata, tão sádico, tão ruim. Mesmo que a Sansa esmagasse a cabeça dele com uma pedra, ninguém ia achar que ela tinha sido violenta demais, ninguém ia sentir falta do personagem. E a Sansa, ela precisava de um momento assim. Não necessariamente esmagar a cabeça de alguém, mas ela precisava fazer alguma coisa que mostrasse para o público que ela não é mais uma songamonga. Eu tinha até esquecido da namoradinha do Ramsay, aquela personagem que eu nunca consigo lembrar o nome dela, mas ela é uma outra personagem que ninguém sentiria muita falta dela. Tudo bem que a sequência teoricamente ainda não terminou, mas talvez eu esteja errado, talvez o objetivo da Sansa seja ser bobona a série inteira mesmo, o que seria um tremendo desperdício. Aí no final das contas, quem que acaba salvando o dia? O doidinho do Rick. Aí no final da sequência eles arranjam um jeito incrível de fugir da fortaleza. Eles pulam de cima da muralha. Pela perspectiva que a câmera mostrou, aquela muralha tem uns 30 metros de altura. Tudo bem que eles vão cair em cima da neve, mas será que a neve é tão fofa assim para segurar uma queda de 30 metros? Ou será que eles vão morrer? Se aquilo foi um suicídio e eles morrerem, é ruim. Se eles saírem vivos e andando, é tão ruim quanto. Aí na mesma sequência, sem sair da sequência da batalha, entra a Brienne de Tarth. A Brienne parece que é outra personagem que os produtores adoram desmoralizar. Desde o final da 4ª temporada que ela está sendo zoada. Primeiro foi o Clegane, que tirou onda do fato dela não conseguir proteger ninguém. Aí depois foi o Littlefinger, que disse a mesma coisa. Além do que, a própria Arya e a Sansa Stark esnobaram a proteção da Brienne. Aí no final da sequência ela acaba fazendo uma cagada exatamente do mesmo jeito que a Arya Stark fez. Ela está na função da missão dela, de vigília para ver se a Sansa Stark manda o sinal de socorro que ela definiu. E aí, num dado momento, ela fica sabendo que o Stannis está por perto e ela desiste da missão dela e vai atrás da vingança pessoal dela. Por um acaso, no mesmo momento que a Sansa Stark resolve dar o sinal. Tipo, como é que você quer crescer na firma sem fazer nada certo? Agora tem uma coisa esquisita na sequência da Brienne. Eu fiquei com uma tremenda de uma pulga atrás da orelha com o momento que a Brienne mata o Stannis. Pode ter sido uma cena só mal dirigida, mas pela posição que o Stannis estava encostado na árvore e pela posição que a Brienne dá o golpe de espada no Stannis, ela com certeza bateria a espada na árvore. E depois,
Curiosamente, eles cortam a cena no meio. Tipo, ela faz o movimento e eles trocam para outra cena e não voltam para mostrar o Stannis morto. Será que eles iam perder a oportunidade de mostrar mais uma cabeça rolando na história? Principalmente de um candidato que até um episódio atrás era importante para a série? Enfim, essa sequência inteira da casa Bolton com Stannis Baratheon, eu achei meio confusa, meio estranha. Se foi realmente uma sequência para acabar com o personagem, foi pelo menos um fim nada digno para o personagem. Bom, aí no meio da sequência do Stannis Baratheon, entra uma cena do Jon Snow com o Sam, mas essa cena eu vou deixar para comentar só no final, porque... Enfim, você sabe por quê. Seguindo a sequência da Batalha dos Stannis, vem a sequência da Arya. Eu já não estava muito convencido com essa história da Arya deixar a missão dela para lá, para cuidar de outros assuntos. Veja bem, eu não gosto de falar de direção, eu gosto mesmo de falar sobre a história, comentar sobre a história das séries. Mas é que esse final foi tão decepcionante que eu não tô muito afim de pegar leve com a série. Primeiro foi a sequência do assassinato do Sir Merry. Eu odiei a mecânica daquela cena. Primeiro ela ataca ele com a finalidade de render o cara. Tudo bem, ela vai lá e fura o olho dele com um punhal. Ótimo. Mas daí não é estranho que ele não tem um reflexo sequer para se defender? Ele não dá um soco, não dá um chute, não se protege. Ele fica lá só morrendo. Não que isso teria feito alguma diferença para a cena. Depois que ela furou o olho dele com um punhal, ela conseguiria, mesmo com 40 quilos, ela conseguiria derrubar o Sir Merry e matar ele. Mas pelo menos a sequência ia ficar um pouco mais interessante, um pouco mais acreditável. Aí segue a Arya no templo, devolvendo o rosto que ela pegou emprestado e começa a discutir com o Jaqen H'ghar. Nesse momento eu comecei até a acreditar no episódio. O Jaqen H'ghar punir a Arya Stark com o próprio suicídio é bem legal. É inesperado e é eficiente, uma vez que fazendo isso, ele acaba com a possibilidade dela de se tornar uma assassina sem rosto. E ele não precisaria, na verdade, nem se suicidar, porque ele é cheio dessas artimanhas, né? O problema é que na mesma cena ele já mostra que era mentira, que era uma grande brincadeira, hahaha, pegadinha do malandro, e começa um discurso totalmente nonsense e acaba a Arya ficando cega. Aí eu pergunto pra você, você acredita que a Arya vai ficar cega? Eu não. A não ser que ela se transforme numa guerreira do tipo Demolidor, uma guerreira cega, o que seria muito chato. Ela ficar cega acabaria com o personagem, e eu não acho isso possível. Sequência seguinte, a morte de Myrcella em Dorne. Eu já tinha falado no vídeo anterior que a história em Dorne era um grande preâmbulo de uma história que viria a acontecer na sexta ou talvez na sétima temporada. E foi justamente o que aconteceu. A revanche da Casa Martell contra os Lannister já aconteceu, e agora abriu uma janela de conflito para uma história que a gente vai ver depois, mas a gente só vai saber como é que vai ser lá na frente. Aí na sequência a história de Volantis. Pouco depois que eu gravei o último vídeo, eu assisti o trailer desse 10º episódio e eu achei meio esquisita a cena, que é a cena que abre a sequência de Meereen no episódio 10. O Jorah e o Tyrion estão sentados na escada que leva até o trono de Meereen. Isso me lembrou eu quando eu era pequeno, quando eu era pirralho, quando a gente não tinha mais nada que fazer, ficava eu e os meus colegas na rua, sentado na calçada de bobeira. Acontece uma rebelião em Meereen e os roteiristas não conseguem encontrar nada melhor para os personagens fazer do que ficar sentado na calçada de bobeira. É isso mesmo. Eu acho que até se a cena acontecesse na enfermaria, com eles se remendando lá os machucados, seria mais interessante do que eles sentados na escada. O caso é que esse foi mais um núcleo onde não aconteceu basicamente nada no último episódio. Ali na cena da escada, eles definem quem é que vai ficar no trono, quem que vai ir atrás da Khaleesi, e depois mostra a Khaleesi com o Drogon. Ele não quer voltar para Meereen, e ela sai andando e encontra novamente a tribo de Dothraki. Eu não consigo ver esse encontro da Khaleesi como algo adiante na história. Me parece que eles estão voltando para trás. O que pode acontecer de novo ali? É um retorno para o que já tinha acontecido na primeira temporada. Era a curva que eu achava que poderia ser mais interessante no último episódio e acabou sendo a curva mais chata do 10º episódio. A sequência seguinte volta a King's Landing. A Cersei faz o único movimento que seria possível para ela poder se safar da prisão. Ela confessa parte dos pecados dela e a caminhada da vergonha que ela faz é o preço que ela tem que pagar pela liberdade. Agora é saber que tipo de providência que ela vai tomar lá na sexta temporada para poder combater o High Sparrow, já que nem o Rei Tommen tem poder para manobrar o High Sparrow. Vai ter que ser alguma coisa muito radical, do tipo matar o cara e os seus seguidores, ou se aliar a Olenna Tyrell para poder somar forças e combater o cara.
Provavelmente as duas coisas, já que a Olenna Tyrell tem interesse no mesmo assunto para poder livrar da cadeia os netos dela. Eu acho que eles vão acabar se juntando ali para fazer alguma coisa contra o cara, e essa coisa não vejo outra saída senão matar o infeliz. Mas de qualquer forma, todo esse desenvolvimento ficou para a 6ª temporada. E agora vamos à última sequência e à cena mais polêmica da temporada. Lá atrás, no começo do episódio, rolou uma cena do Sam com o Jon, onde o Sam sai da muralha para se tornar Grandmaster. Eu não sei se o Sam tornar-se Grandmaster é tão importante assim para a série. Porque em termos de conhecimento, teoricamente ele poderia encontrar as informações que ele precisa em algum livro perdido no fundo de alguma estante lá. Me parece que o motivo dele ter que sair da muralha é mais porque ele estaria ameaçado, uma vez que não tivesse mais o Jon Snow na muralha, até mesmo porque o Sir Alliser já está ameaçando o Sam desde a morte do Maester Aemon. Mas o ponto alto dessa sequência, ou o ponto baixo, dependendo do ponto de vista, é o esfaqueamento do Jon Snow. Então ele é traído e teoricamente morto. A questão é que a morte do Jon Snow é um negócio tão bizarro que até é difícil de acreditar que isso realmente aconteceu. Acontece o seguinte, a Melisandre, coincidentemente, volta para a muralha exatamente no momento em que o Jon Snow é esfaqueado e morto. A Melisandre é uma Red Priestess. Como tal, como representante do Deus do Fogo, do Senhor da Luz, ela tem poderes mágicos, inclusive o poder de ressuscitar um morto. Ainda mais agora que ela já disse que ela sente os poderes dela aumentando à medida que ela se aproxima do norte, à medida que ela chega perto da muralha. Por um lado, o Sam sair da muralha dá a impressão de que é uma providência para que o Sam seja preservado na história. Eu estou falando isso do ponto de vista dos escritores, dos roteiristas. Então o Sam sai da muralha, ele é preservado, porque se o Jon, uma vez que o Jon está morto, ele não tem mais quem proteja o Sam e ele seria provavelmente o próximo. Mas acontece que é uma coisa tão maluca de se fazer, matar o Sam nessa altura do campeonato, que é difícil acreditar que isso realmente vá vingar. É mais fácil imaginar que vai acontecer um momento supernatural na série, no começo da próxima temporada, e o Sam volte dos mortos, e o Jon volte dos mortos. Lá no começo do vídeo, eu falei que eu achava que essa temporada a missão dos personagens era fazer besteira. A Brienne e a Arya não são capazes de seguir uma missão até o fim. A Cersei arma uma situação para prender a Margaery e acaba presa na mesma armadilha. A Daenerys passa a temporada inteira tentando proteger um povo que depois trai ela. Já o Jon Snow, ele é o contrário. O Jon Snow é o último grande herói de Westeros. Aí vem lá o cagão ciumento do Sir Alliser e arma uma rebelião para matar a porra do Jon Snow. Veja, o norte está sob a ameaça de um exército que é praticamente invencível. Teoricamente, nada pode detê-los. O único reforço que a Patrulha da Noite tem é o povo do norte, os selvagens. E essa aliança da Patrulha com os selvagens só é possível por conta do Jon Snow. Sem o Jon Snow, a tendência no núcleo da muralha é que as coisas desmoronem. É uma situação tão sem saída continuar aquela história sem a figura do Jon Snow que eu realmente acredito que o Jon continua na série, ele não está morto não. Mas enfim, considerando que o Jon Snow pode ou não estar morto, considerando que o Stannis pode ou não estar morto, considerando que a Arya pode ou não estar cega, considerando que a Sansa pode ou não continuar na sequência e acabar com o Ramsay, o que a gente pode fazer a respeito? Absolutamente nada. É por isso que eu sempre falo que você deve continuar por aqui. Deixe seu comentário lá embaixo. Se você achou esse vídeo interessante, dá um joinha lá embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e dar uma olhadinha lá no blog do WordPress. Game of Thrones só agora no ano que vem. Mas existem muitas outras séries por aí, a gente pode continuar conversando, ok? Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau.